Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos falar sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39. Nós estamos estudando o sermão apocalíptico, de Mateus, o mini Apocalipse, ou o sermão escatológico, é o sermão do final dos tempos, que vai do capítulo 24 ao 26. Estamos no capítulo 24, versículo 37 a 39. Então vamos lá. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando aqui da transição de mundo de expiação e prova para mundo regenerado. Como é que você pode dizer que é sobre isso? O termo que a gente vai encontrar quando ele está falando aqui de que alguns traduzem como final do mundo, na verdade é fim de uma era. Fim de um período, de uma era. Então nós estamos na era de expiação e prova e vamos para a era de regeneração. Ah, mas não vai ter o fim do mundo? E a gente volta lá em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas se vai de fim do mundo, como é que os mansos vão herdar a terra? Então, já começamos a ver que Jesus de forma alguma está falando de final do mundo, até porque o termo não significa final de mundo, significa final de uma era, de um período. Então, a gente vai aqui tentar estudar isso, continuando, né? Quem quiser entender a passagem inteira, vai lá no site da Rádio Rio de Janeiro, vejam as semanas anteriores, lá no início do capítulo 24, que é o início desse discurso, né, desse discurso de Jesus, que é o discurso escatológico, que significa discurso do final dos tempos. E aí a gente vem explicando, versículo por versículo, todas essas palavras de Jesus, para que fique claro para todos. Vamos lá. A gente tem aqui duas palavras-chave, né? A primeira palavra-chave é Noé, ou Noa. Provavelmente, descanso, consolo. Isso que significa, em hebreu, Noa. Quem era Noé? Filho de Lameque e 10º na linhagem de Adão, através de Sete. Nascido em 2970, antes da era cristã, 126 anos depois da morte de Adão. Quando seu pai, Lameque, deu o nome a Noé, ele disse: Este nos trará consolo no nosso trabalho e da dor das nossas mãos que resulta no solo que Deus amaldiçoa. Isso está em Gênesis, no capítulo 5, versículo 28 a 31. Então, lembra que ele vai trazer consolo. Noé significa descanso, consolo. Ele trará descanso e consolo. Esse é o significado do nome. E qual é o modelo profético disso? Os profetas Isaías, Ezequiel e o próprio Jesus, né, bem como os apóstolos Pedro e Paulo, falaram a respeito de Noé, que era um servo de Deus. Isso eles falaram. Jesus e Pedro mostraram que os dias de Noé eram proféticos da presença do Filho do Homem e de um futuro dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. E aí Deus, ao poupar Noé e sua família, quando destruiu aquele mundo iníquo, estava estabelecendo para as pessoas ímpias um modelo de coisas que hão de vir, né? A gente vê isso em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5 a 7, capítulo 2, versículo 2 do capítulo 5 capítulo 2, versículos 5 e 6, Isaías, capítulo 54, versículo 9, Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 e 20, Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39, Hebreus, capítulo 11, versículo 7, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. Então a gente tem várias passagens onde se fala sobre Noé. Noé foi uma figura que tem um papel importante na Bíblia. A gente tem que entender, porque a gente tem que entender. Por que tem que entender Noé? Noé é do Velho Testamento. Temos que entender Noé, porque Jesus diz que no fim dos tempos, na transição de mundo de expiação e prova para o mundo regenerado, quando virá o Filho do Homem, quando Cristo voltar aqui. Mas Jesus não vai voltar. Ele diz que sim.
que estará aqui pessoalmente. Parúzia, o termo que nós encontramos lá é parúzia. Parúzia é estar pessoalmente para resolver as coisas. Jesus estará aqui pessoalmente, pelo menos é o que diz. Agora, o que interpretam, eu não estou buscando aqui interpretação, estou buscando o que diz o texto. O texto diz que Jesus, nas palavras de Jesus, que quando houvesse a parúzia, e quando tivesse ele pessoalmente de novo na terra, a transição ia ocorrer. Ah, reencarnado? Não é reencarnado. Ele estará aqui, terá sua presença aqui, para que isso aconteça. Então, vamos lá, gente. Seguindo o nosso estudo. E a segunda palavra é dilúvio. Fala em Noé e fala do dilúvio. A destruição catastrófica de homens e animais por uma esmagadora inundação nos dias de Noé, em 2370 a.C. Este maior cataclismo de toda a história humana foi causado por Deus, visto que homens iníquos, segundo o Velho Testamento, gente, havia enchido a terra de violência. A sobrevivência do justo Noé e sua família, 8 almas ao todo, junto com animais selecionados por meio de uma enorme arca ou uma caixa. Isso está em Gênesis, capítulo 6, versículo 9 a 19. E primeira carta de Pedro, capítulo 30, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20, desculpe. Então, gente, eu não estou dizendo eu estou dizendo o que está no Velho Testamento, tá? Isso é o que está no Velho Testamento. Ah, teve o dilúvio ou não teve o dilúvio, é questão para os cientistas estudarem. Mas eu não estou dizendo aqui, estou baseado no que está na história do Velho Testamento. Tá? Então, vamos aqui, respeitando o que está escrito lá, analisar o que Jesus disse, que ele disse em cima disso. Então a gente tem que entender o que isso disse, para que a gente possa entender o que ele estava prevendo. E aí fica mais fácil a gente entender o Evangelho de Jesus. E aí começamos os... Pois assim como foi nos dias de Noé, primeira frase. Essa pequena seção, composta dos versículos 37 a 41, hoje a gente está estudando até o 39, vai até o 41, tem o propósito de mostrar que a maioria dos homens será apanhada de surpresa pelos acontecimentos do fim dessa dispensação, desse período de expiação e prova. E que se pode fazer isso com uma comparação natural com os tempos de Noé, quando sobreveio tremenda destruição, e disso se entende que qualquer dispensação chega a seu fim. Porque aí não é o fim do mundo, é fim de uma dispensação, fim de um período, de uma época. É isso. Não é o final do mundo, senão todo o período, por exemplo, vamos entrar depois de mundo regenerado. Terá um fim, tem o início e o fim. Esses períodos têm, exceto quando chegarmos à condição de espírito puro, aí seremos eternamente puros. Mas nos períodos de transição, até chegarmos aos mundos felizes, seremos assim. Jesus já usara esse simbolismo em debate com os fariseus. A gente pode ver isso lá em Lucas, no capítulo 17, versículos 26 a 30. Nós lemos que no tempo de Noé, antes daquele grande cataclismo do dilúvio, que nós estamos falando aqui, foi anunciada a advertência com tempo suficiente. Tiveram os profetas que vieram e começaram a fazer anúncios. Olha, vai acontecer isso. Porém, o que aconteceu? Os homens daquela época não encontraram tempo para ouvir os avisos sobre o juízo. Há outra comparação interessante entre Noé, o dilúvio, os acontecimentos daquele mundo antigo e a nossa época histórica. Alguns cientistas, trazendo já aqui um pouco para o lado da ciência, para a gente tentar entender isso, acreditam que as grandes agitações naturais da Terra se tornaram conhecidas como o dilúvio de Noé, foram provocadas essencialmente pela mudança do eixo da Terra, o que teria tido o efeito de fazer irromper águas, fazendo os oceanos inundarem grandes áreas da terra. Um dia desse eu estava até vendo no History, falando sobre a mudança do eixo, do polo, a mudança do polo, que na verdade, o polo norte estava mudando de posição. E isso é verdade. Eu fui aqui na minha cidade, tem uma área de observação do polo e tudo. A gente foi lá fazer uma visita e o técnico estava lá, ele falou que isso é ajustado porque o polo está mudando. Tem que estar ajustado. O polo hoje já não é mais no norte certinho, já mudou muita coisa. Então a gente sabe que o dia que houver uma mudança
Que vai chegar algum determinado momento, segundo a ciência, que a mudança vai ser abrupta. Que ela está indo aos poucos, chegou um momento que vai ter abrupta. Quando for abrupta, o que acontece? Se você mudou o polo e o norte, a Terra vai mudar o eixo dela, de alguma forma. E o norte e o sul, os dois polos, passam a receber a luz solar com uma frequência maior, significa que as calotas vão derreter. E vai haver calota em outros lugares, porque muda a posição. E aí pode acontecer uma inundação, como aconteceu, que cientistas acreditam que pode ter sido isso, na época de Noé. Entenderam isso? Só para a gente ficar aqui, eu estou tentando trazer aqui para o lado da ciência. Ultimamente, a ciência está predizendo novamente essa possibilidade. E as profecias que vêm da parapsicologia, né, indicam que esse acontecimento, em breve, pode acontecer. Isso causaria muitas catástrofes naturais sobre as quais lemos no livro de Apocalipse. Tais como o desaparecimento de ilhas inteiras, gigantescos terremotos. Por conseguinte, é perfeitamente possível que as profecias de Jesus estejam prestes a ser cumpridas, gente. E que elas se cumprirão, pelo menos em parte, da mesma forma que as profecias de Noé, acerca da destruição universal, que não vai ser universal, podemos dizer, uma revitalização da Terra com algumas mudanças graves. Neste texto, todavia, Jesus somente frisou que as condições sociais que precederam essa destruição serão similares àquelas que prevaleciam no tempo de Noé, particularmente a atitude de desatenção e despreocupação daqueles que serão julgados. Então a gente tem que entender como é que era naquela época para a gente poder entender se nós estamos de forma similar àquela época. Né? Vamos ver isso, mas vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37 e 39, que fala o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, nós estamos estudando aqui, tentando entender por que Jesus diz que vai ser igual ao que estava acontecendo na época de Noé. Nossa sociedade está vivendo uma situação igual? Temos que analisar, para entender se realmente nós estamos chegando próximo da transição para mundo regenerado. A maioria da humanidade, ela será apanhada de surpresa por esses terríveis acontecimentos, que está no Apocalipse, tal como ocorreu nos dias de Noé. Lembra que eu falei que ninguém levou fé até que aconteceu? Robertson, que é um pensador, ele diz o seguinte: a maioria das pessoas mostrava-se ou indiferente para com a segunda vinda, ou cria os programas mais fantásticos acerca da mesma. Poucos realmente anseiam e esperam e deixam nas mãos de Deus o tempo certo e os planos. A gente tem que ver também o paralelo no ensino de primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, e segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 6, que fala sobre essa situação. O paralelo dessa passagem do Evangelho de Lucas adiciona uma referência ao caso de Ló, e ilustra isso fazendo referência à iniquidade geral que então prevalecia, comparando a impiedade que prevalecera no futuro naqueles dias. Prevalecerá no futuro daqueles dias. E o que parece ser uma característica geral da sociedade antes que qualquer grande julgamento divino ocorra. O que é o julgamento? A separação da cabra dos bodes, que Jesus fala aqui, vamos estudar mais à frente um pouquinho. Que ele fala, como é que vai ser no final dos tempos? Ele fala que o que vai imperar é a caridade, as pessoas boas e as que não são boas. Quem faz caridade e quem não faz. Jesus deixa isso muito claro no Evangelho. E a gente está aqui tentando entender o que ele queria dizer. E aí está aqui, nos dias anteriores ao dilúvio. O termo comiam deriva-se do verbo grego que significa mastigar verdura ou fruta crua, como também castanha ou amêndoas. Mais tarde tornou-se o termo geral que indicava o ato de comer. Então, só para a gente entender, porque a língua pobre a gente tem que entender aí
a questão do entendimento da palavra naquela época. Essa palavra é frequentemente usada para indicar os hábitos alimentares dos animais, por isso mesmo é provável que aqui tenhamos uma indicação de glutonaria, e não meramente que aquela geração continuasse em sua ocupação ordinária e diária, da maneira regular, sem nenhum pensamento sobre a real possibilidade de um desastre iminente. As pessoas só comiam, divertiam, bebiam, coisas só matéria. Esqueceram-se do que era importante, que é o campo espiritual. E aí, eles haviam sido advertidos, mas realmente não consideravam que essa profecia tivesse reais possibilidades de cumprimento. Pelo menos é o que a gente olha lendo o Velho Testamento. Consideravam fantásticas ideias como a de uma destruição universal. Gente, na visão bíblica, destruição universal, mas foi uma destruição local na Terra. Assunto próprio somente para os radicais, os místicos, os insensatos, os desvairados. Começaram a dizer, tem louco, isso nunca vai acontecer. E aí, continuaram desfrutando de seus alimentos, de suas festividades, de sua glutonaria, e não havia como impressioná-los com avisos proféticos. Não tinha como. Continuavam provando seus vinhos, seus licores, seus excessos, somente não acordavam do estado de torpor em que se encontravam. E a gente vê que tem muitas pessoas assim hoje. Os anticristãos, os ateus, que são radicalmente contra a religião. O cara que é ateu, que não acredita em Deus, não é direito dele. Mas tem aqueles que lutam para destruir a religião, que dizem que é coisa de fanático. Essas pessoas são complicadas. Casavam e davam-se em casamento, outro termo. Alguns intérpretes têm explicado que essas palavras são referência à licenciosidade sexual e o abuso do sexo. E mediante a comparação com o paralelo do Evangelho de Lucas e com referência aos dias de Ló, com o que o Antigo Testamento escreve aquela antiga sociedade, sabemos, que essa inferência é justa. Neste texto, porém, essa interpretação é duvidosa, pois não parece provável que o autor tenha empregado o vocábulo casamento com o eufemismo de licenciosidade sexual. Facilmente poderia ter sido algo mais direto sobre o assunto, se assim quisesse fazer. O Jesus não estava falando sobre isso, ele estava falando que as pessoas continuaram vivendo a vida, casavam-se, andavam-se em casamento. Ele não está dizendo que não, as pessoas estavam abusando do sexo. O que a gente vê hoje em dia. Em Lucas, quando faz uma comparação com Ló, no tempo de Ló se fala sobre isso. Então, a gente também pode pensar, mas hoje está assim, hoje as pessoas, o sexo está banalizado. Hoje as pessoas estão ficando. E ficou, no primeiro dia, a relação sexual já ocorre. E a gente estamos estudando aqui, tentando entender como é que vai se dar. E aí, no entanto, gente, não pode haver nenhuma dúvida de que a licenciosidade sexual está em foco aqui, como uma das grandes características das sociedades que estão à beira do julgamento, da parúzia, a estada pessoal de Jesus, a vinda de Jesus. A ênfase principal neste versículo recai sobre o fato de que essa geração viverá como se jamais houvesse chegar ao fim a existência da atual ordem de coisas. A gente vê isso no mundo, as pessoas são cada vez mais materializadas, cada vez mais curtindo a vida. No tempo de Noé, os homens casavam-se, planejavam ter filhos e imaginavam que tinham longas existências à sua frente. Agiam como se tivessem de viver para sempre. Não sabiam que lhes restava apenas mais alguns anos, alguns meses, alguns dias e, finalmente, até algumas horas, antes que o grande cataclisma predito separasse sua alma de seus corpos. Todos desencarnaram. Essa mesma forma de atitude caracteriza a sociedade que tiver de experimentar os julgamentos da parúzia, ou a segunda vinda de Cristo. Jesus diz isso. Ele está comparando dois períodos, e a gente tem que analisar como é que era o primeiro período para entender o que vai acontecer no segundo. Tanto quando ele fala de Noé, quando ele está citando Ló. A gente tem que entender isso. E aí, continuando, e não perceberam. Noé entrou na barca e eles não perceberam. O que não sabiam
e se recusaram a aceitar foi o fato de o dilúvio estar prestes a desabar sobre eles, não podendo ser impedido. Ele era inevitável, que nem a transição de mundo de expiação e prova para mundo regenerado. É inevitável. Somente a visão das grandes ondas, eu só estou falando da época, das águas que borbulhavam da terra, somente aquele espetáculo dantesco por toda parte é que puderam despertá-los para a realidade. Eu estou fazendo uma leitura aqui do Velho Testamento, o que diz o Velho Testamento. Foi então que compreenderam. Foi então que se lembraram de todas as profecias sobre o que tinham ouvido. No entanto, logo em seguida, pereceram, desencarnaram. São fatos, gente. Foi assim? Ou tem uma questão alegórica? O caso do dilúvio não é. Mesmo que tenha uma questão alegórica, Jesus está comparando esse período com o que vai acontecer agora. Então a gente tem que levar a sério. Temos que levar a sério. Algo vai acontecer. E as pessoas estarão vivendo mais ou menos o estilo de vida que viviam naquela época. Ligando pouco para a religiosidade, curtindo a vida, com os vícios, com o sexo totalmente desvairado. É o que ele fala. Só o tempo que dirá se será verdade ou não. Os levou a todos. A expressão os levou a todos descreve a terrível universalidade daquela destruição. Ela foi grande e vasta. Podemos pelo menos tentar imaginar como teria sido se a causa foi parcialmente a mudança do eixo da Terra. Como alguns cientistas acreditam ter sido. Aqui eu estou falando do que cientistas falaram. Isso faria o oceano inundar grandes massas da Terra. Faria levantar-se a água do abismo, Causaria tremendos terremotos, maremotos. Faria entrar em erupção grandes vulcões, mesmo onde nenhum vulcão existisse, espalhando a destruição durante o dilúvio. Torna solene o pensamento que a mesma coisa pode acontecer em nossos dias, e que verdadeiramente essa geração não passará enquanto todas essas coisas não se cumprirem, como Jesus falou aqui no início do capítulo 24. Por causa das catástrofes naturais, da miséria provocada pelo homem, e por causa dos julgamentos divinos, as condições durante o período da tribulação, que é o período pré-transformação, serão tão horríveis que a raça humana inteira perderá a esperança de sobreviver. Pelo menos é o que está lá, gente. Muitos pensarão finalmente que ninguém conseguirá escapar. Mas a mão divina e as profecias do Cristo diz que sim, alguns escaparão. A geração durante a qual viveu Noé era uma geração absorvida em si mesmo. Não tinha tempo para Deus, para santuários, para a igreja, para orações, para meditação ou para a busca do espiritual. Eles não tinham tempo para isso. E hoje a gente vê que muita gente não tem esse tempo. Eram homens terrenos, preocupados apenas com as coisas deste mundo. E a gente vê isso hoje em dia. Viviam como se estivesse descendo por um rio tranquilo, sem corredeiras, em uma embarcação luxuosa. Não esperavam encontrar rochas, gente, cataratas ou abismos. Nem lhe via o pensamento a ideia de que a viagem poderia ter um fim súbito e doloroso. Não davam ouvidos a nenhuma significação mais profunda da vida. Esse era o fato. E se a gente for fazer uma analogia com os dias de hoje, a gente vai encontrar muita gente assim. Tem muito materialista. As pessoas são cada vez mais voltadas para si mesmo, voltadas para o sexo liberal, para a ideologia de gênero, para o aborto. Por que o aborto? Porque faz sexo do jeito que quer. Tem tanta tecnologia hoje, a ciência já tem tanta maneira de você evitar. Mas as pessoas não. O corpo é meu, faço o que eu quero. Só que a vida que está ali não é sua. É de Deus. E você não faz o que quer, sem arcar com consequências. Esse é o grande problema. E a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Vamos, semana que vem, encerrar essa passagem, falando sobre essa questão aí. Vamos encerrar, porque aí Jesus vai falar que vão ter dois, um será levado, a gente vai tentar entender isso. Mas vamos com calma, com bastante tranquilidade. Então, semana que vem, estaremos aqui mais uma vez reunidos no programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade.
Produção e apresentação, Paulo Guedes.